Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos. Falo no plural, vocês que estão aí sintonizados, conectados conosco, mas também no singular, você que está acompanhando esse momento, que é conduzido pela comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. Você sinta-se muito querido por cada um de nós, mas sobretudo muito querido por Deus. E na certeza de que Deus ama a todos nós e ama você, eu quero convidá-lo para que acompanhe esse momento, certo de que por meio da sua palavra, Deus quer orientar, Deus quer conduzir, quer abastecer as nossas vidas. Esse momento acontece em honra e glória do nome de Deus. E nós invocamos a presença do nosso Deus, o nosso Deus triuno, dizendo, virados para o altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Deus triuno, em nome do qual todos os cristãos foram um dia batizados, nós iniciamos e realizamos este culto. E este momento que aqui começa tem como base as leituras bíblicas do 23º domingo após o Pentecostes. E o salmo indicado para este domingo é o salmo de número 70, que nos diz no verso 5, Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me. Em outras palavras, vem depressa em meu auxílio, tu és o meu amparo, a minha ajuda, o meu libertador, não te demores em me socorrer. Essas palavras do Salmo 70, versículo 5. E o salmista começa dizendo assim, eu sou pobre e necessitado. E eu queria te lembrar nesse momento que diante de Deus é sempre necessário esta humildade, este reconhecimento da nossa fraqueza. Ele diz, eu sou pobre e necessitado, não é tanto numa referência material, mas da nossa condição nesse mundo. Sim, somos necessitados, precisamos de Deus. Por isso eu quero convidar para esse momento, quero te convidar para esse momento, para pedirmos perdão perante Deus e também admitirmos nossa fraqueza, nosso pecado. Vamos orar. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, anuncio para cada um de vocês que creem em Jesus e que estão arrependidos dos seus pecados, eu os anuncio o perdão dos pecados e declaro esse perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus seja contigo hoje e sempre. Eu quero convidá-los, todos vocês agora,
acompanharem um momento especial conduzido para as crianças, mas também que todos nós podemos acompanharmos e sermos abastecidos. E logo depois, então, teremos as leituras bíblicas direcionadas pelo pastor Reinaldo Littke. Acompanhemos. Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos ouvir a história sobre a vinha de Nabote. Nabote era um homem simples e que herdou uma vinha, uma plantação de uvas da sua família. Essa plantação de uvas ficava ao lado do palácio do rei Acabe, o rei de Israel. E ele achou muito linda a plantação de uvas e queria ela. Foi então conversar com Nabote para ver quanto que Nabote queria em dinheiro para vender a vinha. Mas Nabote não quis vender, disse que era uma herança. O rei então ficou muito bravo porque ele era poderoso, ele tinha muito dinheiro. Ficou bravo, fez greve de fome, foi para casa apenas dormir, disse que estava muito triste. A esposa, a rainha Jezabel, ao perceber a tristeza do marido, veio conversar com ele, disse para ele não ficar assim, afinal ele era um homem bastante poderoso e que ela ia resolver a situação. Mas Jezabel tinha, na verdade, era um plano. Ela pediu a 2 soldados do rei que fossem à cidade, chamassem Nabote e acusasse ele de mentiras contra Deus, de blasfêmias contra Deus. E assim o povo apedrejou Nabote e até ele morrer. Então ele foi morto a pedradas pelas pessoas por uma mentira, feita pela Jezabel. Deus não se agrada de pessoas que desejam as coisas dos outros, E nesse momento também ele não se agradou. Então ele mandou o profeta Elias conversar com o rei Acabe, mostrar ao rei Acabe que estava muito errado matar uma pessoa para ter a propriedade dele, E Deus disse a Elias: procure o rei na plantação de Nabote. Ele vai estar lá, porque ele vai buscar, vai pegar aquela propriedade para ele. Então Elias foi fazer o que Deus mandou. Encontrou o rei, exatamente, o rei lá comendo uvas, exatamente na vinha que era do Nabote. E falou para ele: Deus não se alegrou de você. Deus está muito bravo por você ter matado um homem para se apropriar do que era dele. Então você também morrerá, a sua família e sua esposa. Nisso o rei ficou muito triste, rasgou as suas roupas de tanta tristeza, ficou maltrapilhos, e dormia em paninhos, perdeu o seu luxo e ficou muito arrependido e pediu perdão a Deus, pelo feito, pelo realizado, pelos erros que ele tinha feito. Deus então o perdoou e, vendo que ele realmente estava arrependido de coração sincero, disse que não faria mais, não causaria a morte da família dele enquanto o rei fosse vivo. Para encerrar a história, vamos fazer uma pequena oração juntos, tá? Fechem os olhinhos e unam suas mãozinhas. Querido Pai do céu, obrigada por vires a nós através do batismo. Perdoe todos os nossos pecados. Tira do nosso coração toda a inveja. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deixo também minha saudação aos irmãos e irmãs que estão participando deste culto. E após ouvirmos a mensagem dirigida mais especificamente para as crianças, vamos agora também abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar ao nosso coração. Nós estamos no 23º domingo, após o Pentecostes, já nos dirigindo ao final do ano eclesiástico, e então começam a também receber destaque as leituras que apontam para o fim, que apontam para a volta de Cristo, e é o que nós encontramos nas leituras de hoje. A epístola é de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, capítulo 4, versos 13 a 18, eu passo a ler. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E então esta palavra de ânimo que encontramos no último verso: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta foi a leitura da epístola. E também, dentro do mesmo assunto, vamos agora ouvir a leitura do Santo Evangelho, conforme Mateus, capítulo 25, os versos 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí a palavra de advertência, que está no último verso: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na sequência, o pastor Ismar vai abordar estas duas leituras, ao trazer-nos a explicação e a aplicação desta palavra para nossas vidas. Agora quero convidar todos para reafirmarmos que nós cremos em Jesus, que morreu, que ressuscitou, que está à direita do Pai e que voltará. Vamos fazer isso nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora, em preparação à pregação da palavra, vamos cantar do inário Louvai ao Senhor,
o hino 206, que tem por título Cristo volta brevemente. E está dentro do tema deste culto, né? Ele é um noivo que volta e pode voltar a qualquer momento. A igreja fica a advertência: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Cantemos. Cristo volta brevemente, revelando seu poder, e a mansão resplandecente os fiéis vai recolher. Nesse dia tão querido, cercará de eterna luz, e a seu povo redimido, os que o seguem sob a cruz. Cristo volta, não sabemos em que dia possa ser, mas total certeza temos que seu rosto iremos ver. Ele fez promessa certa que não poderá falhar. Nossa fé esteja alerta, Cristo não irá tardar. Volta, ó Salvador amado, para nos livrar da dor e das garras do pecado e do inferno e seu horror. Dá-nos sempre eterno abrigo junto ao trono teu, Senhor, onde guardarás contigo aos que cantam teu louvor. Olá! Para iniciar esse momento de reflexão, eu quero te convidar a acompanhar essa imagem aqui ao lado. Observem bem essa imagem. Não é uma imagem tão legal de se observar porque ela mostra claramente o desespero. Percebem? Desespero. O desespero desta moça nessa imagem é porque ela atrasou-se para a prova do Enem, para o seu vestibular, e encontrou a porta fechada. O desespero é porque passa pela mente dela um ano inteiro de preparo, de sonhos, de reflexões para aquele dia, para aquela prova. E no dia, por problemas, ela encontra a porta fechada. Em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, que é a base desta reflexão, nós temos uma história de Jesus em que a culminância é uma porta fechada para 5 moças imprudentes. Nós já vamos ver por que elas foram imprudentes e em que sentido elas encontraram esta porta fechada. Mas o texto em si, eu já digo isso para você como uma mensagem, ele clama para o cuidado com a imprudência e, obviamente, de uma maneira contrária, nos convida a sermos prudentes no trato das coisas espirituais, porque é uma palavra de Deus e trata do reino de Deus, do reino dos céus. Olha, nessa história, nessa imagem que eu mostrei antes, dessa moça desesperada por causa da porta fechada lá no local do Enem, as causas para o atraso dela podem ser várias, eu de fato não sei. Talvez foi algum acidente, um trânsito sobremaneira carregado, talvez ela não tenha tido culpa. Mas há muitas histórias de atrasos como esse que acontecem por imprudência.
Talvez a pessoa se esqueceu de colocar o despertador, talvez se perdeu em alguma situação aí da vida, algo lhe tirou a atenção, ela não se concentrou devidamente, imprudências. Agora, se ali a gente não sabe exatamente quais são as causas, em Mateus 25, a porta fechada é por causa de imprudência. E que imprudência foi essa? Nós queremos então dar uma olhada nesta parábola e pensar, aplicar para as nossas vidas essa parábola, essa comparação que Jesus trouxe para os discípulos e traz para cada um de nós. Pois bem, Jesus conta uma história em que 10 moças saíram para se encontrar com o noivo. Elas eram convidadas para uma festa de casamento. E aqui temos que dar uma paradinha, porque o costume era tão diferente que fica meio fora da lógica para a gente. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas só para você ter uma ideia do andamento dessa história, é mais ou menos assim. O noivo, ele ia caminhando rumo ao local da festa e os convidados iam aos poucos se unindo nesta caminhada. Então os convidados tinham que estar prontos para a hora que o noivo passasse, para todos irem juntos em passeata, caminhando juntos até o local da festa. É diferente, né? Porque nas nossas festas nós temos aí o endereço, então todos vão até lá e lá se encontram. Aqui, digamos que tem essa expectativa e essa centralidade da hora que o noivo passa, porque os convidados deveriam estar ali, preparados, se unirem a ele e irem até o local da festa. E aqui Jesus, na sua história, já no versículo 2, o Mateus 25, já distingue. Diz que dessas 10, 5 eram prudentes, espertas. 5 eram nécias, eram imprudentes, não eram espertas. E a separação que Jesus faz, de maneira concreta, é a seguinte. Ele diz que as 10 foram com uma lamparina, necessária para iluminar os caminhos numa caminhada. A lamparina, a chama da lamparina tinha o combustível do óleo do azeite. Aí Jesus diz, 5 tinham trazido azeite, combustível, o óleo de sobra, eram prudentes, e outras 5 não, nem se preocuparam muito com isso. Aí na história de Jesus conta que o noivo demorou para o noivo demorou para chegar. Demorou tanto que chegou a noite, demorou tanto que as 10 foram dormir. E na história de Jesus, o noivo passa para pegar os convidados à meia-noite. Isso fica um tanto quanto inusitado na história, mas tem um significado muito especial. Porque, já comparando e dizendo o significado, a vinda do noivo significa a volta de Jesus. Abrindo parênteses, Jesus, o Salvador, que nasceu, que veio, Deus que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, viveu, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, e aí está a promessa clara para esses nossos dias, que um dia Ele vai voltar. Esta volta de Jesus, na parábola, é a vinda do noivo. Essas 10 moças representam o povo, representam nós que aguardamos a chegada do noivo, a vinda do Senhor Jesus. E o convite do Senhor Jesus é: sejam prudentes, estejam preparados. E a distinção entre os prudentes e não prudentes na história está que as prudentes levaram combustível, levaram um óleo de sobra, levaram esse azeite consigo, e as outras não. O que é esse azeite, então? Que azeite é esse? Que combustível é esse que distingue entre prudentes e não prudentes? Pois, biblicamente, é muito claro e óbvio que esse azeite é a palavra de Deus, as orientações de Deus, a graça de Deus, o evangelho de Deus que é pregado para todos nós. As prudentes são aquelas que estão envolvidas e que são envolvidas por essa palavra, que também se envolvem nesta palavra. As imprudentes são aquelas que não preciso, outra hora eu dou uma olhada nisso. Aliás,
tem folhetos, que muitos foram feitos, acho que vocês talvez conhecem alguns, que falam um pouco desta imprudência. Deem uma olhada aqui, né? Essas imagens. Vejam, a primeira diz assim, olha, jovem demais para pensar em Deus, né? Envolvido em festas, coisa e tal, né? Jovem demais para pensar em Deus. A outra ainda diz assim, feliz demais para pensar em Deus. Uma outra diz, ocupado demais para pensar em Deus. A outra ainda, cansado demais para pensar em Deus. E por fim, nós temos ali a que diz, tarde demais para pensar em Deus. E aí tem a imagem de um cemitério, né? De um cemitério. O tempo passou. Esta porta aberta, não lá do Enem, mas da parábola, da festa do casamento, a gente chama de o tempo da graça. O tempo em que essa porta está aberta, em que Jesus ainda não voltou, em que não chegou o meu dia derradeiro, como no final desta imagem, na imagem do cemitério. Ainda está em tempo. Por isso o convite é para a prudência, é para nos arrependermos, é para estarmos em Deus e na Sua palavra. Isso é muito significativo e muito claro em nosso texto. E deve sim nos chacoalhar, porque nós temos esse azeite, esse óleo, esse combustível para a lamparina espalhado entre nós. Aliás, alguns intérpretes desta parábola, percebendo que as 10 moças tinham, cada uma delas, uma lamparina, eles lembram que esta lamparina em si é o dom da fé, que nos é dada no batismo. E o povo de Deus, então, tem essa lamparina. Agora, alguns se descuidam e não abastecem a fé com a palavra. Outros continuam cuidando sempre dela. E a gente tem que pensar nos nossos dias também, em que a palavra é amplamente compartilhada, é amplamente anunciada. Será que muitas vezes a gente também não é imprudente e acaba deixando ela de lado, não se envolvendo? Até nesses tempos aí de lives, né? Será que a gente não dá assim uma olhadinha por cima? Ah, sim, que legal, gostei, eu não gostei, mas não percebe o que essa palavra diz para mim? Não observa e não ouve o que ela está falando para mim? Será que muitas vezes essa atitude não é imprudente? Sabe, já que o azeite, ali o óleo, lembra a palavra, né? E fala em combustível, um combustível da fé. Nesses tempos em que nós temos aí os veículos que têm um combustível a gasolina ou a óleo diesel, né? Não parece às vezes que é como se a gente passasse com o automóvel pelo posto e passássemos ali e achássemos que foi o suficiente. Não, gente, é imprudente, é preciso parar, é preciso conectar a bomba, é preciso encher o tanque. Assim, às vezes, nós lidamos com a palavra como se simplesmente passássemos do lado dela e ouvíssemos um pouco, mas não temos ela para nosso viver, não nos apegamos a ela, não retemos ela. Tal qual lá, né, quando a parábola do semeador conta que um semeador saiu para semear, a semente era a palavra de Deus, foi jogada, né, e de repente os passarinhos comem, né, e ela nem acaba germinando. Será que muitas vezes não somos assim? E aí a nossa imprudência fala alto. E Jesus quer evitar isso, porque a imprudência leva a acidentes, a mortes, não apenas no trânsito, na saúde, enfim, mas também espiritualmente falando. E o desespero, quando chegar o dia derradeiro, ou quando Jesus voltar, será imenso. Mas, como é bom lembrar, a porta ainda está aberta. Jesus abriu ela, está escancarada. Pela sua obra de salvação, Ele preparou a festa dos céus. Ele quer caminhar junto com a gente, quer caminhar ao nosso lado. Por isso eu quero te lembrar que essa palavra, esse combustível que abastece a nossa existência, nos deixa preparados para aquele dia, nos deixa preparados para a volta de Jesus, para o dia derradeiro. Mas não somente isso.
nos prepara para toda e qualquer situação, nos prepara para as aflições diárias, nos dá força nas horas em que parece que vamos atolar no nosso andar. Lá em 1 Tessalonicenses 4,13, texto também indicado para esse final de semana, tem uma palavra muito interessante, em que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que já morreram, para que vocês não se entristeçam como se entristecem aqueles que não têm esperança. Olha que interessante. A palavra dá uma esperança de vida eterna e faz com que a gente enfrente o luto e a morte de uma maneira diferente, porque nós temos esperança. Nós não vivemos naquele desespero. Lembra a imagem do desespero que eu coloquei? Não. Nós temos a porta da salvação aberta e nós temos a vitória sobre a morte. Que Deus assim nos abençoe com o dom da sabedoria, que Ele derrame sabedoria sobre nós, para sermos prudentes no uso de Sua palavra e na nossa vivência diária, certos de que Jesus caminha e quer caminhar com a gente e quer nos conduzir para a festa do reino dos céus. Que a gente comemore junto essa grande festa. Amém. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a Ti cantamos com prazer louvor, e ao Teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Muito bem, há pouco acompanhamos aí a canção dizendo caminhando alegres, vamos para os céus. É um caminhar em conjunto da igreja cristã. E nesta
comunhão, também nos unimos em oração, nos unimos em uma só fé, em um só Espírito, intercedendo diante do nosso Deus, também agradecendo. E quero convidá-lo para este momento agora. Aí onde você está, possa se concentrar, dirigir seus pensamentos, seu coração, sua fé a Deus em oração, junto conosco. Bondoso Deus, Senhor acima de todos os senhores, Criador de tudo e de todos, Tu és o que tudo vê, tudo sabe, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, de geração em geração. Louvamos Teu nome e diante da Tua presença agradecemos. Agradecemos por tudo que Tens feito por nós. Agradecemos por tudo o que vais fazer, porque és fiel às Tuas promessas e nós cremos nisso. Nós, por outro lado, somos mortais, somos falhos, somos pecadores. Na vida particular e também na vida comunitária, nós nos atrapalhamos, criamos tensões, agimos de maneira egoísta, rancorosa. Nações se levantam contra as outras nações e buscam guerras irracionais. Há lutas por poder e o pecado corre nas veias de todo ser humano. E isso é visível entre nós. Lamentamos por isso, Senhor. Pedimos perdão, pedimos restauração. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos segundo o poder e o amor revelado em Jesus. Nós, muitas vezes, ó querido Pai do céu, somos imprudentes, nos distraímos com as coisas desse mundo e deixamos Tua palavra de lado. Assim, ó Pai Celeste, na Tua palavra, abastece e chama cada vez mais com o Teu Espírito a cada um de nós para o arrependimento verdadeiro. Abasteça também e coloque de maneira viva a chama de nossa fé, da nossa esperança, brilhando, iluminando nossos caminhos. Dá-nos segurança, dá-nos a Tua paz, dá-nos sempre de novo a alegria de podermos caminhar unidos para a festa do céu. Ajuda-nos a continuar nossos dias segundo os Teus mandamentos, cuidando e amparando uns dos outros. Fortalece assim, Senhor, a Tua igreja. Oramos em especial pela nossa comunidade, a comunidade de Cristo. Pedimos que nos encha de vida e ânimo, para que sejamos bem mais que uma organização, que sejamos muito mais um organismo vivo, uma família na fé, cuidando, amparando, zelando uns pelos outros. Proporcione que entre nós os frutos de amor sejam saboreados, para estarmos sempre prontos a ajudar os necessitados ao nosso redor. Dá-nos Tua sabedoria. Pedimos novamente, Senhor, e solenemente, dá-nos Tua sabedoria, derrama sobre nós Tua sabedoria, para sermos prudentes no cuidado com os dons espirituais, conforme nos ensinaste com a parábola das 10 moças, a fim de estarmos assim prontos para nossa hora derradeira, ou para a volta do Senhor e Salvador Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre nossa sociedade, em especial nesses dias tensos de eleições. Direciona, acompanha todos, promove aqueles que querem Te servir, através do cuidado com o Teu povo, e barra e derruba os arrogantes e corruptos. Por outro lado, protege as crianças, os idosos e todos aqueles que são mais frágeis. E estenda a Tua mão, Senhor, sobre o Teu povo. Ajuda os doentes e abatidos. E fortaleça-nos para superarmos esse momento de crise
por causa da pandemia e outras aflições que recaem sobre nós. Assim, Senhor, apresentamos nossos pedidos, apresentamos nossas intercessões e, mais uma vez, honramos e agradecemos por todas as Tuas ações entre nós. Em nome de Jesus, amém. Também convido você para mais um momento de oração, usando as palavras que Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos vocês agora a bênção do Senhor, que cada um possa se apropriar dessa bênção por meio da fé. Assim lhes digo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, dessa maneira nós concluímos o nosso momento de palavra e de oração. Quero deixar o convite para que você continue acompanhando esse canal, tanto aqui pela rede do YouTube, como também no Facebook. Nós compartilhamos, esse momento de culto com vocês e também outros momentos. Eu queria lembrar também que aqui na Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, você pode participar presencialmente dos nossos cultos. Os nossos cultos estão ocorrendo aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Mas, por causa de uma organização prévia dos locais, também da higiene sanitária, nesse tempo de pandemia, nós pedimos que você se inscreva anteriormente pelos telefones que você pode acompanhar aí na tela. Também asseguramos que temos todo o cuidado, distanciamento e seguimos os protocolos para que você possa vir e participar sem nenhum constrangimento e nenhum temor. Que Deus acompanhe cada um sempre também nesse despertar da vontade de estar na casa de Deus. Eu queria também lembrar vocês que durante esta semana temos outras diferentes atividades, as instruções de confirmandos, algumas já presencialmente reunidas. Nas quintas-feiras nós temos também um ensaio do coral já acontecendo aqui no templo, também no lar, em distribuição e organização para que aconteça da melhor forma. Dois destaques assim principais são os nossos momentos de culto, conforme há pouco eu falei, como também o estudo bíblico online, todas as quintas-feiras às 19h30. A gente está estudando também na leitura bíblica programada o livro de Jó. Então, na última quinta-feira nós tivemos Jó parte 1, falando sobre o personagem e sobre as teses e provações do diabo. E agora, nesta quinta-feira, queremos falar a partir do livro de Jó, sobre maneiras de lidar com o sofrimento. E assim, na outra quinta também, faremos a terceira parte do livro de Jó. Você está convidado para esse momento. Na quarta-feira desta semana, no dia 11 de novembro, tem a reunião da diretoria, que colocamos sempre à disposição assuntos, dúvidas, para toda a comunidade. Participem, portanto, e estejam muito atentos a todas as ações aqui da Comunidade de Cristo. E lembramos mais uma vez que os devocionários 2021 estão à disposição.
É uma palavra proclamada para abastecer a nossa fé, a chama da nossa fé, como hoje estudamos pela parábola das 10 moças. Qualquer coisa, entre em contato conosco, fale com a gente, estamos à disposição para que cada vez mais a palavra abasteça os corações, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Que nessa palavra você pode vivenciar cada um dos seus dias com segurança e força para cada desafio. Que Deus abençoe. Um bom dia, as mais ricas bênçãos de Deus. Serão